A graça e a paz, igreja. Estamos aqui diante da palavra de Deus, onde temos a oportunidade de mais uma vez ouvirmos a voz do nosso Senhor e diante desta palavra nós nos edificarmos, nos fortalecermos, nós obedecermos aquilo que a palavra de Deus nos direciona a fazer e que seja de fato um momento muito precioso na presença do Senhor, que seja de fato um momento de muito crescimento e edificação na sua vida e em nossas vidas, na vida da Igreja de Deus. E agora vamos orar e colocar diante dele os nossos corações, as nossas intenções, tudo aquilo que nós de fato necessitamos e que o Senhor sabe e conhece muito bem. Vamos orar. Senhor Deus, queremos te agradecer por mais este momento, Senhor, que temos diante da Tua palavra, santa e poderosa palavra, viva e eficaz, que fala profundamente aos nossos corações, Senhor. Eu quero te agradecer por este momento e te pedir, Deus, mais uma vez, pela Tua misericórdia, para que o Teu Santo Espírito venha iluminar as nossas mentes e os nossos corações, que esta palavra fale de uma forma muito particular aos corações dos teus filhos, ao coração da tua igreja, Senhor. É assim que eu te oro, é assim que eu te clamo, em nome de Jesus, amém. Bem, queridos, vamos continuar aqui no livro do Gênesis e estamos já alcançando o capítulo 35 e são inúmeras as experiências, as lições que Deus ele tem ministrado aos nossos corações semana após semana. E aqui nessa ocasião tem por título Jacó erige um altar em Betel. A gente sabe que até aqui Jacó, ao longo desses anos, desde que ele saiu da terra de seus pais, vinha enfrentando diversas situações, inúmeras situações que a gente se surpreende, mas também situações onde a gente já pôde perceber até aqui, diante do que a gente já compartilhou, a vontade de Deus sendo estabelecida na vida dele, na história dele, sabendo que esta vida e que esta história fazem parte dos planos do Senhor. Então a gente pode perceber aqui que até aqui Jacó ele já tinha passado por inúmeros momentos, várias situações, e já estava aqui retornando à terra de seus pais. E diante de todas essas situações, a gente percebe momentos de alegria, momentos de dificuldades, momentos de decepções, mas também momentos de provisão da parte de Deus com a vida dele. E a gente percebe aqui que foram tantas e tantas situações e diante de cada uma delas, nós realmente aprendemos lições preciosas ali no seu retorno. A gente viu há semanas atrás o reencontro dele com Esaú, aquele momento tão importante, momento de perdão, de reconciliação. Até mesmo na semana passada, como a gente acompanhou aqui, a trágica situação onde a sua filha Diná ela foi ali abusada e a reação de toda a família, mais especificamente de seus irmãos. Então, foram momentos em que Jacó vivenciou, e eu acredito que jamais ele imaginaria que vivenciasse. E não é diferente nas nossas vidas também, porque a gente sabe que o controle de todas as coisas está, sim, nas mãos do nosso Deus. E mesmo que diante de situações que são, na realidade, consequências de atos próprios, a gente sabe, a gente pode ter a certeza de que o Senhor, ele continua conduzindo todas as coisas. Então, neste momento aqui, quando um pouco antes, Jacó ele já pensa, já imagina que estaria ali se estabelecendo, mesmo que temporariamente, comprando terreno, colocando ali as suas tendas, acontece a tragédia com a sua filha e, de acordo com a reação ali de seus filhos, o povo ali ao entorno deles fica realmente com a sensação de persegui-lo, de fazer também justiça própria. E ali, mais uma vez,
uma situação surge para que ele saia e não permaneça neste lugar. Ele, na realidade, é obrigado a sair por conta da possível reação também de todos que estavam ali contra a família de Jacó pela atitude que eles tomaram. Então, a gente pode aqui acompanhar este momento desse contexto, lendo o capítulo 35, a partir do versículo 1, que diz assim: Disse Deus a Jacó: Levanta-te, sobe a Betel e habita ali. Faze ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugias da presença de Esaú, teu irmão. Então disse Jacó à sua família e a todos os que com ele estavam: Lançai fora os deuses estranhos que há no vosso meio. Purificai-vos e mudai as vossas vestes. Levantemo-nos e subamos a Betel. Farei ali um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia e me acompanhou no caminho por onde andei. Então, mais uma vez aqui, quando Jacó imagina que iria se estabelecer naquele local, vem aí o direcionamento do Senhor, vem aí mais uma ordem da parte de Deus, dizendo que ele saísse e se direcionasse ali a Betel, e mais uma vez um momento de mudança na vida de Jacó. E a gente sabe aqui que mais à frente, ao seguir todo o texto, até o capítulo 15, até o versículo 15, a gente vê aqui que Deus abençoa a Jacó nesta ocasião em que ele se direciona a Betel, em que ele de fato consagra a sua vida e a sua família e a sua casa diante do Senhor, tirando de seu meio tudo aquilo que não agradara a Deus. E o Senhor vem aqui neste momento, abençoa a Jacó, o Senhor muda o seu nome, confirma ali que ele é reconhecido como Israel. Deus, ele também faz com que a sua descendência, ele declara ali que a sua descendência iria se multiplicar e de sua descendência ali da sua casa iria sair uma grande nação, não só uma grande nação, mas também outras nações sairiam ali de sua descendência. Então Deus aqui, ele declara a sua bênção sobre a vida de Jacó. E é muito lindo a gente perceber que há aqui uma relação muito íntima entre eles, há aqui uma relação de compromisso, uma relação de promessas e uma relação do cumprimento dessas promessas. Então Deus aqui, ele demonstra mais uma vez a sua soberania. Deus aqui, ele demonstra mais uma vez que ele está no controle de todas as coisas. E diante disso a gente pode perceber que ao longo da história de Jacó existe sim planos estes feitos, estabelecidos por ele em dado momento, mas acima de tudo planos estabelecidos pelo próprio Deus. E a gente percebe que no decorrer de tantos anos, desde que Jacó ele saiu ali fugido da sua terra por conta da intriga que foi ali levantada com seu irmão Esaú, a gente percebe que vários processos aconteceram ao longo de sua vida, ao longo de sua história, e esses processos, na realidade, marcas, né, que aconteceram ali na vida de Jacó, todas elas estiveram sob a soberania de Deus, todas elas estavam ali no controle do Senhor, mas entre o declarar uma promessa na vida de Jacó, até que essas promessas viessem a se cumprir, um processo realmente foi desenvolvido, né? Vivências, experiências, lições, boas lições, difíceis lições foram ali aplicadas na vida dele. E eu acredito que não é diferente em nossas vidas. Eu acredito que, da mesma maneira, Deus ele tem planos, ele tem projetos, ele tem propósitos a cumprir em nós e através de nós, mas esses processos, essas bênçãos que Deus faz com que aconteçam em nossas vidas, elas passam por um tempo que não é nosso, mas um tempo que
é do Senhor. Tempo este que é perfeito, tempo que Deus ele trabalha nos corações de uma forma plena, de uma forma perfeita e de fato faz com que todas as coisas cooperem para o nosso bem. Então, diante deste texto aqui, onde a gente percebe Deus mais uma vez direcionando Jacó, tirando ele de um lugar, o direcionando para outro, e diante de renúncias, diante de uma consagração da parte de Jacó também, Deus ele estabelece aqui a sua bênção. Deus aqui mais uma vez livra a vida de Jacó daqueles que iriam persegui-lo, os povos que estavam ali ao seu entorno. Deus mais uma vez livra a sua vida, livra a sua casa. E aqui Jacó diante de Deus mais uma vez edifica um altar em adoração a ele. Mais uma vez Jacó ele expressa aqui a sua gratidão, a sua adoração ao Senhor. E diante disso aqui, disse-lhes Deus, o teu nome é Jacó, já não te chamarás Jacó, porém Israel será o teu nome. E lhe chamou Israel. Disse-lhes mais, eu sou o Deus Todo-Poderoso, sê fecundo e multiplica-te. Uma nação e multidão de nações sairão de ti, e reis procederão de ti. A terra que dei a Abraão e a Isaque, dar-te-ei a ti, e depois de ti a tua descendência. Então, Deus, mais uma vez aqui, estabelece a sua relação tão íntima e também o cumprimento de suas promessas, mas como foi dito antes, entre o cumprimento, até que se acontecesse de fato esse cumprimento, grandes marcas aconteceram ali na vida de Jacó. E a gente sabe aqui que neste local, Betel, que significa casa de Deus, foi o lugar onde há 20 anos atrás, neste momento aqui, Deus havia declarado ali bênção sobre a vida de Jacó. E neste momento aqui a gente vê que o cumprimento desta promessa, ela foi cumprida da parte de Deus, né? Em multiplicar sua descendência, mudou o seu nome, em fazer dele, de fato, uma grande nação. E eis aí a grande lição, na realidade, as grandes lições que podemos tirar deste texto, reconhecendo que existem planos que nós podemos fazer, mas acima de todos eles, existem sim os planos de Deus e estes jamais se frustrarão. Independente do que nós possamos fazer, Deus, ele reverte toda a história. Deus, de fato, transforma deserto em manancial. Deus, ele, de fato, ele muda as nossas vidas, ele muda os nossos corações e ele cumpre, sim, os seus propósitos. E, diante disto, nós podemos levantar aqui algumas marcas que existem num processo onde Deus trabalha em nossas vidas e, ao mesmo tempo, cumpre aquilo que ele prometeu que cumpriria. Em primeiro lugar, a gente pode reconhecer aqui, ao longo da vida de Jacó, uma marca muito importante aqui é que, desde o início, ele recorreu a depender da vontade de Deus e também colocar Deus como o seu verdadeiro e único Senhor. A gente pode acompanhar isso no capítulo 28, voltando um pouquinho, no versículo 20, diz assim, ó. Fez também Jacó um voto, dizendo, se Deus for comigo e me guardar nesta jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus. Então, há 20 anos atrás, neste mesmo local, não apenas Deus declarou ali as suas promessas sobre a vida de Jacó, mas também Jacó, ele prometeu, ele fez um voto ao Senhor e ele colocou Deus como único e suficiente Deus em sua vida. Então, Jacó também fez, Jacó ele recorreu ali, desde aquele início, como ele falou aqui, de sua jornada, ele colocou o Senhor como Senhor e Deus em sua vida. Então, a gente pode também, inicialmente, perceber essa dependência, esta entrega por parte de Jacó ao Senhor.
Uma segunda marca que a gente pode identificar neste processo é a paciência. A paciência que Jacó ele aprendeu a ter ao longo desses anos, né? E a gente pode perceber que foram muitos momentos em que ele realmente teve que esperar. E um dos mais marcantes deles foi ali quando ele trabalhou por 7 anos pela vida da Raquel. E ao se cumprir esses 7 anos de trabalho, ele foi enganado por seu sogro e tio, Labão, e teve que trabalhar mais 7 anos, porque ao invés de ele receber a Raquel, ele recebeu a Lia como esposa, então ele trabalhou mais 7 anos. Então, longos 14 anos em pagamento, né, ali pela vida da sua esposa, que ele tanto amava. Um exemplo de grande paciência e espera da parte de Jacó. E a gente pode identificar também como uma grande marca neste processo entre o declarar a bênção, né, declarar a bênção de Deus, até que esta bênção se cumprisse, até que esta promessa fosse ali realmente concretizada na vida dele. Em terceiro lugar, uma grande marca também que a gente pode perceber ao longo de sua vida, de sua história, é a obediência. Obediência à voz de Deus. Jacó, de fato, ele se colocou neste lugar de entrega ao Senhor, ele se colocou neste lugar de paciência, espera pelo cumprimento das promessas de Deus, e ele também se colocou neste lugar de obediência. E a gente pode identificar no capítulo 31, versículo 13, que diz assim, 31, 13, que fala: Eu sou o Deus de Betel, onde ungiste uma coluna, onde me fizeste um voto. Levanta-te agora, sai desta terra e volta para a terra de tua parentela. Então, uma ordem do Senhor, a voz de Deus ali, direcionando o que Jacó deveria fazer. E a gente sabe que Jacó, ele ouviu a voz de Deus e ele seguiu o seu direcionamento, a sua ordem. Ele foi obediente ao Senhor. E a obediência também é uma marca presente ao longo de todo esse processo vivenciado por Jacó. A quarta marca que a gente pode reconhecer também é a persistência, porque ele não desistiu diante de tantas e tantas lutas que foram ali travadas, foram levantadas. Jacó, ele permaneceu confiante e crendo que Deus o abençoaria. Então a persistência é uma grande marca também ao longo de todo esse processo, de toda essa história. E no capítulo 32, versículo 2, a parte B fala aqui também, deixa eu identificar, 32, 2b, quando Jacó, ele trava aqui, também Jacó seguiu o seu caminho e anjos de Deus lhe saíram a encontrá-lo. Quando os viu, disse: Este é o acampamento de Deus, e chamou aquele lugar a Manaim. Não, eu acho que eu peguei uma referência aqui trocada, mas o que eu quero identificar aqui nessa persistência é que, de fato, né, Jacó, ele demonstrou essa postura, até mesmo ali, quando ele travou aquela luta, né, com o homem que se revelou a ele ali como sendo o próprio Deus. Ele brigou, ele travou aquela luta, dizendo que ele não sairia dali se não fosse abençoado. Então a gente percebe a persistência como uma marca muito forte na vida de Jacó e também nos deixa grande exemplo diante das lutas também que se levantam e se travam em nossas vidas. Uma quinta marca diante de todo este processo aqui, desde a promessa de Deus feita até o seu cumprimento, é o arrependimento, é o perdão. A gente identifica também aqui que diante desse processo houveram momentos em que, de fato, Jacó ele precisou reconhecer as suas limitações, reconhecer as suas falhas e, de fato, apresentar ali um arrependimento verdadeiro e sincero, o perdão ali sendo estabelecido entre as suas relações. A gente sabe que existiu um momento assim marcante também na vida entre Labão e Jacó, quando eles ali, ao se despedirem, ao se separarem, né, houve este momento também muito crucial para que
a jornada de Jacó seguisse em paz, né? Então, nessa reconciliação também, né, o arrependimento naquilo que cada um precisaria se arrepender, o perdão ele foi estabelecido, e de uma forma muito marcante também no reencontro de Jacó com Esaú, quando ele também ali se arrependeu de todo o mal que ele havia praticado contra o irmão. O Esaú também se arrependeu de tudo aquilo que ele disse que faria contra Jacó, e ali o perdão ele foi estabelecido. Então, uma marca muito importante, imprescindível em toda essa jornada de Jacó foi, de fato, o arrependimento, o perdão, a reconciliação. Em sexto lugar, a gente pode identificar também nesta jornada uma marca neste processo que é a fé. A fé é a confiança nas promessas de Deus, de que de fato Deus cumpriria cada uma delas. E em todo o tempo ele creu, ele acreditou. E não só isso, ele buscou também ter uma postura diferente, né, transformada pelo Senhor. E por todos esses processos que ele enfrentou, ele consagrou a sua vida a Deus, ele consagrou a sua casa ao Senhor e, de fato, ofereceu a Deus uma vida dedicada à adoração, à honra do Senhor. Então, a fé nas promessas de Deus foi algo muito marcante em toda essa jornada. Em sétimo lugar, a gente pode identificar também os votos de Jacó sendo cumpridos diante do Senhor. Assim como Deus ele foi fiel em tudo aquilo que ele prometeu, Jacó também demonstrou essa postura com o Senhor, sendo também fiel a ele e cumprindo aqueles votos, como a gente leu aqui desde o início, em que Deus seria realmente o seu único Senhor e Deus. E, em último lugar, existe sim, neste processo, a grande marca, que é desfrutar das promessas estabelecidas por Deus na vida dele. De fato, mesmo em meio a tantas circunstâncias, ter a certeza de que Deus estava no controle de tudo, que a presença do Senhor era real e constante, trouxe em meio a tudo isso a verdadeira paz de viver na presença desse Deus fiel e maravilhoso. Então, Jacó aqui, sabendo que ainda era uma parte de sua jornada, à frente aqui desses capítulos, a gente vai acompanhar tantos e tantos momentos que Jacó também enfrentou, tantas e tantas outras lições que Deus ele aplicou aqui na vida de Jacó, mas a gente pode perceber que, independente das circunstâncias, viver em meio à presença do Senhor é de fato a grande satisfação e desfrute dessas promessas. Então, essas são as marcas que a gente pode identificar ao longo da jornada de Jacó até aqui. Sim, Deus ele é soberano em todas as coisas, ele transformou toda essa história segundo a sua vontade e o seu querer, e em meio à fidelidade do Senhor, as promessas por ele declaradas e o cumprimento dessas promessas, marcas, processos foram estabelecidos aqui e, claro, para o bem de Jacó, para a relação com Deus se tornar cada vez mais íntima e para que os propósitos do Senhor se cumprissem. Então ficam essas marcas que possivelmente podem estar presentes também em nossas vidas ao longo de nossa jornada com Deus, né? Que possamos recorrer e depender unicamente da vontade dele, que possamos ter paciência diante dos possíveis momentos de espera, que possamos ser obedientes à sua palavra, à sua voz, que possamos ser persistentes, que possamos em tudo aplicar a mesma misericórdia que o Senhor aplica em nossas vidas, com arrependimento, com perdão, com reconciliação, que possamos a cada dia fortalecer a nossa fé nas promessas do Senhor, que possamos também cumprir aquilo que nós prometemos ao nosso Deus e, ao fim de tudo, se não neste momento, mas quando estivermos com o nosso Deus face a face, desfrutarmos do cumprimento de todas as suas promessas para nossas vidas, promessas essas que se limitam e muitas vezes a esta vida terrena, sim, o Senhor cumpre aqui, mas também diante da maior e eterna promessa
que é viver eternamente com o nosso Deus. Então, que Deus abençoe a sua vida, que esta palavra realmente ministre ao seu coração e que possamos mais uma vez viver a satisfação e o contentamento da constante presença do nosso Deus falando diretamente conosco. Que Deus te abençoe, meu irmão. Paz.